Olá, muito boa noite. Estamos aqui com Atualidades Pampa, como fazemos todas as noites. Depois do Jornal da Pampa, nós entramos de segunda a sexta-feira com as notícias que marcaram o dia, muitas vezes com notícias que serão manchetes no dia seguinte. Mas nós estamos aqui sempre com vocês, de segunda a sexta-feira. Você escolheu, né? Você escolheu como o melhor programa, o que você mais curte, Atualidades Pampa. Pois a ex-presidente Dilma Rousseff andou dando as caras, ou apareceu, né, através do Twitter, criticando a fala ou a entrevista que Pedro Bial deu por aqui, deu para os jornais, deu no São Paulo, no Rio, e ela saiu na defesa da cineasta, né, da Petra Costa, dizendo que o Pedro Bial fez alguns comentários muito engraçados e esquisitos sobre o filme Democracia em Vertigem, que, aliás, o Oscar será um dos nossos assuntos também aqui. E aí a ex-presidente Dilma Rousseff, que estava desaparecida, colocou no seu Twitter: como se não bastasse a grosseria misógina e sexista de Bial contra Petra Costa, ao chamá-la de menina insegura em busca de aprovação dos pais, a candidata, a brasileira ao Oscar com o filme Democracia em Viagem, foi vítima de intolerável agressão oficial do governo Bolsonaro. Foi assim que ela deu as caras nesses últimos dias. Ela que estava bem quietinha, a gente pouquíssimo sabia da nossa ex-presidente Dilma Rousseff. Vamos saber algumas das manchetes do programa de hoje? O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, faz declaração forte e abre outra vez guerra contra ministro de Bolsonaro. Começa o júri do casal acusado de matar um fotógrafo em Canoas em 2015. E a partir de agora, só ministros titulares poderão usar os aviões da FAB, mas tem mais outras informações agregadas a esta. A perda das empresas exportadoras brasileiras com o problema na China. Confiram os indicados ao Oscar 2020. O triste fim de carreira de um ator, uma série de agressões descabidas e o silêncio ensurdecedor dos movimentos feministas. Eleições americanas, o mico do Partido Democrata na largada. Muito bem, estou olhando aqui que eu disse que o nome do filme era Democracia, é em Vertigem, não é em Viagem. É que foi uma viagem dela Ela viajou. por uma história que ninguém sabe, ninguém viu, e eu acabei errando o nome do filme. Eu gostaria de ir até Passadina, sabe? Porque... É ver a viagem, aquele monte de ferro velho lá que vou comprar. Lá eu gostaria. Ali não tá. Comprar generosamente. Nada. Faltou verdade. Quando a verdade, o tempo é o senhor da razão, do Marcel Proust, todo mundo acha que é do Collor, mas é do Marcel Proust. Quando a verdade aparece, está aparecendo, as pessoas se espantam com isso. O Charles de Gaulle, o grande presidente francês, dizia: os políticos mentem tanto que quando os outros acreditam, eles ficam espantados. Nem eles acreditam nas suas coisas. Já que nós estamos falando do Democracia em Vertigem... Ele começou bem, brilhante hoje. Você começou com cara feia. Não é feia, eu sou feio. Eu tava olhando, aquilo era um sorriso. O senhor concorda, quem sou eu para discordar? Aquilo era um sorriso. Pararam as duas? Obrigada. Então, já que nós começamos já falando sobre o filme Democracia em Vertigem, que concorre ao Oscar, vamos à manchete, então, da Fernanda. 3 filmes receberam o maior número de indicações ao Oscar 2020 no próximo domingo. 1917, Coringa e Era Uma Vez em Hollywood. Quem aposta no Coringa comigo? Ah, tu aposta no Coringa? Minha aposta no Coringa. Gustavo Vitorino. Eu achei muito chato o Coringa. É? Lacração. O Joaquim, o ator, dá um banho, né? Ele dá um banho. Só que o Coringa é um papel que possibilita a qualquer bom ator deitar e rolar. O César Romero, nos anos 60, fez o Coringa, arrebentava. Os episódios do Batman na televisão eram do César Romero quando ele fazia o Coringa.
Depois veio o Jack Nicholson, que fez o primeiro Coringa. Roubou o filme, deixou todo mundo com cara de pastel, roubou o filme. Depois aquele menino, o Lecter, aquele menino que morreu, que também fez um Coringa maravilhoso. E agora, esse ator literalmente faz um papel maravilhoso. Mas o problema, Magda, é que uma coisa é um ator deitar e rolar, fazer um grande papel, uma grande interpretação. A outra coisa é ser um bom filme. Então, assim, eu gostei, eu acho que ele é um sério candidato ao Oscar de melhor ator, mas o filme eu não gostei, não. Achei metido a lacrador, rico é bandido, rico é explorador, rico se o senhor me permite discordar do senhor... Não permito, não. Por favor, não, tu pode discordar, porque depois ele volta e assina com a opinião dele. Não, é porque assim, o Batman, no geral, esses filmes de heróis, hoje a gente tem muito mais acesso ao conteúdo de origem dele, né? Aos quadrinhos, de onde nasceu o personagem. O filme, como obra, ele é excelente no sentido de fazer todas essas ligações. Ele faz a origem do Coringa em paralelo com a origem do Batman, né? Ele já monta para uma possível parte 2. O roteiro foge completamente do que a gente tinha, daquela coisa do Coringa ter caído no ácido, né? É uma construção psicológica de um roteiro pesado, denso, como um filme de origem deve ser, como foi com Wolverine, por exemplo. Né? Então, eu acho que ele perde para 1917. Que para mim é o melhor filme. Que é o melhor filme, eu acho que, né, é o melhor disparado, filme, acho que são as melhores condições de filme. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês, e talvez não sei mais quem, né, que já assistiu, que acompanha essas coisas, tá muito bem, eu acho que tira essas conclusões. Eu não consegui assistir meia hora do filme. Mas aí é que tá, por exemplo, o meu envolvimento com a história do Batman e do Coringa é quase emocional, da infância. É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Não é de ter crescido. Não, de ter crescido brincando de herói. Vamos falar hora emocional, de ter crescido brincando de herói, de super-herói, de ter crescido nos anos 80, com aquela chegada, né, abertura que veio para o mercado americano de todo tipo de super-herói, Marvel, DC, aquela coisa. Então tem um apelo muito forte da coisa do herói. Sim. Né? Mas se tu for ser cirúrgico e crítico, é o que o Vitorino disse. O filme é porque isso contraria exatamente algumas posições tuas contra a lacração. O filme é não, eu nem prestei atenção nisso, né? O filme é absoluta lacração. Eles pegam um sujeito doidão, débil mental, e transformam a sociedade num monstro. Ele é uma vítima da sociedade. E todo rico, no caso o pai do Bruce Wayne, é um oportunista, é um monstro, Sim, não fugiu da origem pura. Não fugiu da origem do quadrinho. Que era isso. O Coringa é um fruto do meio. Na verdade, todos os anti-heróis do Batman são frutos do meio. Por isso que surge Arkham, né, o asilo lá, a cadeia, onde tudo nasce. Depois já nasce junto a história com a Arlequina. Sabe? Ele, como obra cinematográfica, ele é pontual, do início, meio e fim. Ele conta a história de origem. Ele é uma boa obra. Ao que ele se propôs. Não, segundo a visão do diretor. Vamos ouvir a opinião da Fernanda. Ao que se propôs o filme, realmente é um thriller psicológico. Exato. A atuação do Joaquim Fênix é que foi sensacional. Sim. Alguém mais quer falar sobre o filme? Eu só quero falar, dona, que diante de tudo que eu me beberei nessa bancada aqui, agora eu vou ver o filme de novo, porque achei uma chatice. Mas agora, tentando todas as luzes que eu recebi, eu vou tentar ver de novo o filme. Por Deus, eu tô falando sério. Eu vou tentar ver o filme e tentar descobrir. Porque eu fui ver um filme, sentei ali, deitei, né? Fui ver um filme, mas muito chato. Eu vi exatas 8 vezes esse filme. Eu acho que eu não estava no clima. Eu prefiro não dar a minha opinião. Exato. A senhora já deu. Prefiro não dar a minha opinião a teu respeito. Inclusive, na escolha do teu presente, foi o que eu pensei. Quando eu vi na hora... Não, mas aí a Não, mas aquilo foi maravilhoso. Aquilo foi maravilhoso. Aquilo é a identificação do personagem na vida real. Exato. Tanto que eu botei lá na minha casa, botei em cima do piano, assim. Então, todos nós achamos maravilhoso. Então, tô tocando era piano, a cara assim, do tô olhando Vitorino. pro quadro, querido. Eu olho pro piano, tô tocando musiquinha. Eu passei pela loja, olhei assim, disse, olha um quadro do Vitorino. Tá bom. Mas olha aqui, ó, não é só disso. Não Oscar, temos só o Coringa. Vamos falar mais, de vamos lá. 1917, o filme que retrata a história da Primeira Guerra Mundial, a missão de 2 soldados ingleses que traz um diferencial na parte técnica, o plano sequência, que é a filmagem acima do ombro
né, dos atores, que deu aquela imagem que parece cenas de videogame. É um forte candidato. Também, eu não sei, eu não vi. Pra mim é disparado. Esse tu acha que é o... 1917. Ele é um filme muito bem feito, porque é difícil, esse filme de plano sequência, que foi lançado pelo Alfred Hitchcock no Festim Diabólico, Mário Barcelos, que você abre a câmera... Ainda feito na Inglaterra? Isso, e o filme todo, você não tem corte, Magda. Sim, vai. Então, assim, esse filme 1917, ele tem plano sequência, coisa e tal, mas é difícil você manter a atenção das pessoas num filme que tem pouco corte, especialmente o filme de plano sequência, porque se torna cansativo. Você já viu, por exemplo, um programa qualquer, se fica fechado, pô, você com a experiência de televisão que tem, sabe, fica fechado num plano só, mexe para os lados, daqui a pouco enche o saco, você não consegue. E esse filme tem isso, esse filme de 1917, para mim é um favorito. É o meu predileto. O outro que a Fernandinha falou, que é o... Pode vir, papai. Coringa e Era Uma Vez em Hollywood. Era Uma Vez em Hollywood. Achei chatão. Aquele filme meio... É divertido. É Tarantino. Era aquele filme meio do Tarantino e, porra, Um chato achando tudo chato. Viu aí? Olha, eu acho que tivemos uma breve interrupção da trajetória do nosso filme, né? A senhora não podemos, tu tem mais outros filmes? Podemos voltar para não ficar no... Com a nossa sessão hollywoodiana. Para fazer o link com o início do programa, tem a obra de ficção brasileira que concorre... também concorrendo na categoria de melhor documentário. Obra de ficção? É uma ficção, documentário, não é? A Verdade em Vertigem. Não, Democracia em Vertigem. A história do golpe contra a ex-presidente Dilma concorre ao Oscar de melhor documentário. Petra Costa se arriscou bastante. Essa moça deu uma entrevista. Que é a mitomania cada vez, né? Foi o maior festival de bobagens que eu Mas isso em outra época, não é agora? Não, essa moça deu entrevista agora indicada lá. Sabe o que ela disse? Que o Brasil vive o genocídio da população negra. Não, mas a máxima, ela chegou para o seguinte... se elegeu graças ao satanismo. Satanismo, porque ela disse que a Manuela Dávila, candidata a vice-presidente, os bolsonaristas espalharam que ela tinha um filho do demônio. Do demônio, Que ela tinha um filho do demônio. Então as pessoas ficaram com medo e votaram no Bolsonaro porque a futura vice-presidente teria um filho do demônio. E que a Amazônia está virando uma savana. Ela disse também que a Amazônia está virando uma savana. Onde que tem isso que ela bebe, que de vez em quando eu preciso? Não sei, eu acho que... Para sair um pouco... Não, Magda, se você ver... Tá na internet. E ela deu uma entrevista aproveitando... porque eu acho que é bom a gente comentar um pouco, que nem todos os telespectadores sabem do que se trata. Ela estava dando entrevista a essa Perla... Petra Costa. Petra Costa. Ela estava dando entrevista para um entrevistador negro. E aí começou, porque o negro é oprimido no Brasil. Estamos em processo de genocídio da população negra brasileira. Mas o que é isso? Frase dela. Numa entrevista que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Gente, eu fiquei de cara. Essa moça tem problemas sérios. É a Patrícia Leles da vez, né? É a compulsão pela mentira. Se não tem ficha do pessoal, vai logo ganhar um. Dona Magda, pois não, senhor Magno. Um fato histórico que a gente tem que revelar a respeito da Primeira Guerra Mundial. Foi o início da Primeira Guerra Mundial, que não era chamada de Primeira Guerra, era a Grande Guerra. Depois, com a Segunda, óbvio, foi chamada essa de Primeira Guerra. O assassinato do arquiduque da Áustria, o Império Austro-Húngaro, o Ferdinando. E ele... Sarajevo. Gozip foi o assassino, era um sérvio. E era um jovem, né, que queria acabar com essas deidades, digamos assim, que eram os nobres daquela época. E a partir daí começam aquelas músicas, etc., declara guerra contra a Sérvia, e a Alemanha entra, mas todo mundo achava que essa guerra duraria 3 meses. Este era o pensamento. Daqui a 3 meses não tem mais nada. Aí começou a invasão, a Alemanha as tropas alemãs chegam até Paris, ou próximo de Paris, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que o general Guderian chegou até Paris com seus panzers. Então, todos os táxis de Paris, que já existiam naquela época, levavam os soldados. É emocionante você conhecer, eu não sei se nesse filme aparece isso, Vitorino, mas é emocionante você conhecer o princípio da guerra. Não, mas já está 6 meses, 1 ano, depois teve as grandes batalhas da Segunda Guerra, e a batalha decisiva, em que a Alemanha recua e estabelece um novo padrão para a própria Alemanha, com a punição dada
pelos franceses aos alemães na Primeira Guerra Mundial. Esse período da origem é um filme que eu recomendo para quem quer conhecer um pouco da origem do nazismo, O Ovo da Serpente. Sim, mas aí já é a Segunda Guerra Mundial. É a segunda, sim, mas é que os fatos da Primeira Guerra Mundial é que deram origem à Segunda. O Ovo da Serpente conta a história da evolução do nazismo. Ingmar Bergman. E tem o do Natal, aquele, né, que houve a pausa, que os dois exércitos pararam para celebrar o Natal ali, depois não conseguiam voltar a guerrear. Sim, mas menino de 20 anos, outro menino podia ser amigo dele. Acho que é Joel de Natal, eu não me lembro o nome dele. Erich Maria Remarque, um dos grandes autores alemães, que vai embora para a Suíça depois da Primeira Guerra, ele não consegue servir, entrou em depressão profunda. Ele, num dos livros dele, ele relata a história de um soldado alemão contra um jovem soldado francês. E ele, na hora que ele levanta a baioneta, um corre contra o outro, mas por que eu tenho que matar esse rapaz que seria meu amigo? No mínimo, nós temos a mesma idade. Eles são os horrores da guerra e tem gente que ainda gosta de guerra. Muito. Temos mais um título importante de destaque nos comentários no Brasil, principalmente a história de um casamento. Trata da separação de um casal super bem interpretado por Scarlett Johansson e Adam Driver. Quem assistiu, o que achou? Aí passei. Passou. Eu achei um filme muito sentimental, emociona muito. Tive dificuldade em me manter presa à tela, assisti com mais pessoas durante o começo do filme. Me parece uma história de lugar comum, mas ele trata da separação, falando muito sobre a amizade, o que é muito difícil. Esse filme é intimista. O Adam Driver, para quem não sabe, é aquele ator que fez Infiltrado na Clã, Infiltrado na Khan, e ele foi o vilão do Star Wars 7, 8 e 9. O Adam Driver. E a Scarlett Johansson não precisa apresentar. Pois é, né? Mas é a coisa mais linda. É a coisa mais linda, mas será que ela segura sempre um filme? Olha aqui, ó, o nosso telespectador Christian Ordock diz o seguinte: que bela surpresa do Marconi falando sobre cultura pop com propriedade em tempo, diz ele. Coringa é um drama psicológico com 3 ingredientes: os filmes Taxi Driver e O Rei da Comédia do Scorsese. Exato. E mais a história em quadrinhos, A Piada Mortal. Exatamente, é isso, ele sabe, ele conhece o quadrinho. Porque você tem, eu acho que o Vitorino conhece também esse universo pop. Assim, velho, né, Bonitão? Exato, então, ele se baseia na Piada Mortal, que é uma história, é quase que um spin-off da história do Batman, né? Então é isso, sem conhecer isso, fica um pouco mais difícil de compreender ele como um filme de herói. Eu vi um monte de gente achando que estava indo ver um filme como Super-Homem, como Homem-Aranha, como Batman, e não é. Ele é assim como quem vai assistir, por exemplo, já citei aqui o Wolverine, o Origins, não vai ver X-Men. Não vai ver garras de laser. Vai, claro, porque ele é pesado. O Wolverine é um personagem duro. Mas é isso, é conhecendo de onde saiu o roteiro original. Porque aí você consegue pegar o peso. Recomendo a vocês, comam 8 ovos e vão assistir o filme. Saudações cordiais da bancada. Bem-vinda, Fernanda. Não te assuste, aguenta, kkk. Obrigada. Se o ministro do MEC, ele disse assim, falasse democracia, mas não é em viagem, em vertigem. Se fosse ele que falasse democracia em viagem, coitado, Edmundo de Bento Gonçalves. É verdade, a minha sorte é que eu não sou ministra a sorte do Bolsonaro é que eu não sou ministra dele, senão ele estava ralado. Assim como o nosso telespectador, eu acho que desde ontem o senhor Luiz Carlos Chervinsky escreve para nós aqui, e ele quer que a gente fale sobre o fato da prefeitura cobrar entrada, ou seja, taxa para circular no município de Porto Alegre. Isso é um projeto que nem entrou em votação ainda, né? Não, são 5 pontos, né? Que o prefeito... Como vão saber, baseados nas placas novas, que não tem nome do Estado, enfim, Isso implicaria num cercamento da cidade, implicaria... É inviável, isso aí não vai passar. A Câmara recusou o projeto de extinção dos cobradores. Foi o que nós sabemos até agora. É o que nós sabemos. Foi só o que votaram só até agora. Foi isso. A outra votação, são 5 propostas. A primeira já não passou. Das 5, eu apoio 3. 2 delas eu acho inviável. Essas de cobrar da cidade, os carros até Porto Alegre, isso é absurdo. E a outra é a extinção da taxa especial, aquela da administração, que é recolhida sobre o valor da passagem para a EPTC. A EPTC não precisa disso. Agora, as outras 3,
Eu sou favorável, e entre elas seria a extinção do cobrador. A gente tem que sair da idade da pedra, amigo. As principais cidades do mundo inteiro não tem mais cobrador, tudo eletrônico, a tecnologia avançou. Agora, os vereadores mostraram o que é fazer populismo pé de chinelo. Começou a gritaria lá na arquibancada, começou a gritaria e eles votaram para fazer gracinha. Tinha vereador que ia lá, abria os braços, abraçava os cobradores. Além da gracinha, Vitorino, não tem o componente de que temos eleições? Sim, principalmente, né? Então, assim, o projeto do governo não era... É para se reeleger ou é para melhorar a cidade? Não, para eles é se reeleger, manter a boquinha. Porque a ideia não era demitir imediatamente os cobradores. É um projeto que levaria, segundo a própria prefeitura, de 8 a 10 anos. Claro. Porque o que aconteceria? Cada cobrador daria estabilidade aos cobradores, cada cobrador que fosse demitido não seria substituído. E seria dado garantias que estavam... Aqueles que se aposentarem e saíram, não bota mais, bota o sistema eletrônico. Então, entendeu? Mas não, tinha gritaria lá na arquibancada, sindicato disso, sindicato daquilo, e tinha vereador que foi lá, abraçava os cobradores. Demonstração de populismo pé de chinelo. Ou seja, gente que para pensar numa pequena categoria profissional, que é importante, mas é uma pequena categoria profissional que vai acabar cedo ou tarde. A tecnologia daí vai acabar. Não se usa mais dinheiro em ônibus, Marcos. Eu sei, Vitorino, e o grande fator é que nós temos a passagem mais cara do Brasil. Eles querem aumentar. Vocês imaginaram, São Paulo, por exemplo, São Paulo tem percursos que levam 1h40, 2 horas, 2h20, dependendo de que bairro, para que bairro você vai, e o preço é o mesmo, é mais barato que Porto Alegre. Agora, Porto Alegre, com esses percursos pequenos, relativamente pequenos em determinadas áreas, você pagar esse preço absurdo, as pessoas não têm dinheiro, as empresas não têm dinheiro para financiar isso. Então, esse é o problema, não podemos aumentar a passagem desse jeito, vai ser um sofrimento, Vitorino. Não, mas é absurdo querer aumentar. A passagem já é hoje a mais cara do Brasil. Aí querem aumentar, é a passagem urbana mais cara do Brasil hoje. Aí querem aumentar para 5,20. 5,20. Mas porque perdeu passageiros, senhores empresários, por incompetência das suas pessoas. Foram incompetentes. Bota ar-condicionado, bota um banco decente, bota ônibus novos, linhas reguladas. Tem que ter dinheiro. Sim, nós vamos discutir aqui o que nasceu primeiro, se foi o ovo ou foi a galinha. Sim, mas eu com a passagem mais cara do Brasil, eles não têm dinheiro, então vão ter quando? Eu parto do princípio que para as pessoas entrarem no mercado, elas também têm que ter um produto bom, né? E tem que ter investimento. Nós estamos falando da mesma coisa. Foi assim que os aplicativos avançaram. Exatamente. Tiraram passageiro dos ônibus, então que os ônibus tirem Fora isso, a lenga-lenga de que exige ar-condicionado, exige não sei o quê, eles não cumprem e continuam trabalhando, prestando serviço. Magda, daqui ao centro da cidade, um Uber cobra 10, 12 reais. Olha lá. Duas pessoas não vão pegar ônibus nem com corneta. É verdade. Por quê? Porque é um ônibus sujo que leva 2 horas para passar, não tem ar-condicionado, não tem nada. Eles pedem por um aplicativo, em 2 minutos tem um carro de aplicativo aqui na frente. Mas a vitória, é isso que hoje, até pela manhã na Rádio Pampa, eu fiz essa lembrança. A vitória do sindicato é pontual. É a curto prazo essa questão dos cobradores, porque em paralelo a isso, o sindicato deve continuar trabalhando a extinção inevitável porque ela não acaba por uma medida administrativa, mas o mercado vai acabar, como diversas outras profissões. Quem é que garante que a nossa não chegue num futuro? Mesmo assim, os proprietários dos transportes, dos ônibus, vão ter que melhorar e muito. Não é porque vão tirar... Magda, para um pouquinho para pensar e te coloca na posição do cidadão. Ele já paga hoje a passagem urbana mais cara do Brasil. Aí os caras dizem que não tem dinheiro para implantar. Aí vem uma outra coisa também. Dona Roberta, além de uma decisão jeca da Câmara Municipal, porque foi coisa de jeca mesmo, pensaram olhando para trás para as galerias. Eles esqueceram que eles têm parte de culpa nisso, que são as isenções concedidas em Porto Alegre.
a isenção para não sei quem, a isenção para quem tem um gato vesgo, a isenção para quem tem um cachorro verde, a isenção para quem tem não sei o quê, para quem não tem... É cheio de isenção em Porto Alegre. Então a Câmara de Vereadores de Porto Alegre também tem culpa nessa papagaiada. E agora quer pagar de boazinha. Ah, vamos salvar o emprego dos cobradores. Não salvou emprego nenhum. Eles vão perder o emprego cedo ou tarde. A tecnologia vai atropelar. Eu aconselho a Câmara de Vereadores de Porto Alegre a tirar todos os computadores das mesas e botar a máquina de escrever. Contrata datilógrafo. Calma. Eu quero dar um conselho aos cobradores que estão nos assistindo agora. Estudem. Procurem outra profissão com urgência. Sejam inteligentes. Vamos estudar, vamos ler. Né? Não, mas não precisa ler o Nietzsche. Marne, é um curso Marne, isso estava no projeto, Marne. Eles não seriam demitidos. A própria empresa reaproveitaria em outros setores. Mas aí vem interesse sindicato. Aí a sindicato da narrativa, vamos mudar de assunto. Como se fosse exterminar a profissão. Né? Ayrton Russo, tua manchete. Vamos mudar de assunto. Dona Magda, eu saio para um outro assunto que movimentou a Canoas e o Rio Grande do Sul em 2015, quando um jovem de apenas 23 anos foi brutalmente assassinado, né? E hoje está ocorrendo o júri dele em Canoas, cujo casal acusado compareceu apenas ele, porque ela esteve presa, foi presa 6 meses após o ato, ficou 2 anos presa, em 2018 conseguiu uma autorização para aguardar o julgamento em liberdade e não apareceu no julgamento hoje no Tribunal de Júri. Mesmo assim, o júri está acontecendo, está sendo julgado um dos réus e ela, então, será julgada na próxima oportunidade. Dona Magda, é bonito para quem acompanha o direito ou para quem acompanha a investigação o trabalho que fez a polícia. Essas cenas são do local e tudo. Eu vou descrevê-la porque posso entender. Eles cometeram um assassinato e depois contamos como, mas como ele já era do mundo do crime, ele fez um percurso, ele saiu da 448, foi para 290, passou na frente da arena, ele faz vários percursos imaginando que fossem perdê-lo. E a polícia, a investigação, num trabalho assim extraordinário, 300 horas de imagens, 80 câmeras foram examinadas para fazer todo o percurso e localizar do momento que eles mataram um menino com 19 tiros, um menino com 23 anos, né? Com 19 tiros, e eles percorreram então em trajeto, passando por 80 câmeras, e a polícia conseguiu fazer e chegar no local. É um trabalho assim extraordinário, realmente, o que ali foi feito, né? Então, o que a gente espera? Nós até estamos aguardando até entrar no ar para ver se já havia saído, o Conselho de Sentença teria se reunido. Ainda não, nós amanhã daremos o resultado, mas é evidente que é o assassinado qualificado, né? A ficha do cidadão? A ficha era o seguinte, seu Mário. Ele já tinha antecedentes. Era aqueles menininhos mal comportados. E ela... O assassino. O assassino. Né? Porque nós estamos falando de menino daqui a pouco. Sim, eu sei. Não, é do assassino. Eu entendi pela ironia, a ficha do que cometeu, né? Desculpe, nem sempre entendo. Mas é exatamente isso. Ele já tinha uma ficha de antecedentes, envolvimento com tráfico, e ela, por tentativa de assassinato, quando era menor ainda. Portanto, ela, ao chegar aos 18, ela se livrou dessa bronca. Foi uma tentativa de assassinato. Então, esse era o casal. E qual foi o motivo? O motivo foi passional, porque este meliante sofreu, não sei se teve nem foi namoro, não foi nada, a vítima conversou com essa moça, e ela se prestou, Roberto, a fazer um serviço de campana. Ela marcou o encontro com o rapaz, o rapaz entrou no carro e ele estava no banco de trás, e a partir dali foi toda essa tragédia que a gente narrou. Então espera-se que aconteça justiça agora com ele, e também, como ela não compareceu, para ela será feito um novo júri, e eu espero que a juíza esteja nesse conselho de sentença largando uma ordem de prisão para ela, porque ela estava aguardando solta e não compareceu ao julgamento. O menino... Cortaram até a genital dele. Isso que eu ia dizer, não foram só tiros, eles massacraram, eles torturaram ele para depois matar. Numa praiazinha cortaram ele, fizeram horrores. E ele, eu
conhecia profissionalmente, mas com muita frequência eu privava com ele nos eventos. Ele era um fotógrafo, né? E trabalhava principalmente em eventos. Então, eu como apresento muitos, e Federação, e Fieres, enfim. Então, eu conhecia ele. Era um menino de 22 anos, uma criança praticamente, né? E disse que essa maluca... conversava com ele, era amiguinha dele, não foi só uma vez, enfim. E aí ela fez essa campana toda. Sim, a ponto de que ele caiu na campana, porque ela marcou com ele, ele foi com o seu carro, ela entrou no carro, quer dizer, ele entrou no carro. Foram 10 horas de tortura. Sabe o que me deixa mais indignado? É saber que esse covarde vai pegar de 20 a 24, ele não pega 30, vai pegar porque ele tem uns passadinhos, ele tem passado, ali, mas é coisa, vai pegar de 20 a 24. Não, o que me deixa... Aí você pega, amiguinho, pega um sexto da pena. Não, mas mudou a lei, Vitorino. Nós já estamos com a lei do abuso de autoridade agora. Terminou, ele é crime isso é crime hediondo, né? Não, mas está na lei do abuso de autoridade ou está na lei contra o crime? Anticrime, né? A lei anticrime. A lei anticrime. Então agora passa a ter que terminou essa moleza. Passa a ser um terço agora? O que é um regozijo, nós temos comemorado isso. Não, porque bárbaro. Porque é um crime hediondo. Eles retalharam. É que assim, Rússio, nós temos que questionar só se essa lei se aplica a partir da data do fato, cometimento do fato, ou da data da sentença. Essa é uma questão que nós temos que avaliar. Mas veja bem, no pior dos cenários, lei antiga, um sexto da pena, 24 anos. Sabe o que isso quer dizer? Daqui a 4 anos, esse vagabundo está preso há 2 anos, daqui a 2 anos está nas duas. Nesse assunto, eu quero pedir a gentileza do Rússio que explique como era, como será, porque nem todo mundo se lembra dessa lei, né? Da questão da lei, exatamente o Vitorino praticamente abordou aqui. Nós tínhamos um sexto da pena, a pessoa podia sair em liberdade. E com essa lei que já foi aprovada, já está em vigor, o que nós temos que ver é o vizinho. Se vale, no caso, o princípio da anterioridade, né? Se vale para antes. O caso vale para... Mas o que vale agora é que realmente terminou um sexto da pena, agora aumentou bastante, tem que cumprir um terço dela, ou às vezes, dependendo do caso, tem uma nova matemática aí para ela, mas que aumentou muito o tempo de prisão para tu poder almejar os casos. E em casos de crime hediondo, ainda às vezes tu não tem nem direito a pedir um benefício. Vamos parar de falar sobre coisa ruim, sobre coisa pesada. Eu tenho uma coisa muito legal para falar para vocês, uma coisa muito importante e boa. Eu quero falar a todos que o Dr. Elísio Marques da Silva, há mais de 30 anos, foi um dos pioneiros na área da implantodontia, é isso, no Rio Grande do Sul. Com essa vastíssima experiência, ele montou a sua clínica, uma clínica maravilhosa, que busca sempre o compromisso com a ética. Ele mantém uma qualidade técnica e atendimento humanizado através de uma equipe multidisciplinar, qualificada e atualizada. A Clínica Odontológica Dr. Elísio Marques da Silva é considerada um dos centros avançados de odontologia mais completos e modernos do país. Fica aqui o nosso convite. Vá fazer os seus implantes na Clínica Odontológica Dr. Elísio Marques da Silva. E você vai ter a certeza que está tendo um tratamento de excelência. E tudo começa ligando e marcando a sua consulta, 3204-3204. Pois sabemos que, mais que criar sorrisos, a gente restaura a confiança. E certamente ele manda um abraço, um forte abraço do doutor Sorriso para vocês, nossos telespectadores. E teu agradecimento o resto da vida, né? Exatamente, vi lá hoje. Pois eu vi que tu postasse uma foto, fosse lá fazer uma revisão. Fui tirar os pontos. Ah, foi tirar os pontos. Fazer uma geral colegial e meia. Exatamente, já preparar a próxima. A próxima. Deixar todo o caminho. Tá certo. Dona Magda, posso tomar a liberdade, já que a gente falou aqui de Dilma Rousseff e ela ter se ofendido em relação à lacração? Pois é, eu achei curioso, como sempre, Dilma Rousseff completamente desconectada da realidade, né? Em relação ao que disse Bial. Bial fez críticas duras ao documentário de ficção, né, da Dona Petra. E em alguns momentos ali ela se mostra bastante indignada com as palavras, né? Curioso silêncio em relação ao seu cupincha, Zé de Abreu, né? Ex-ator, em gritante decadência, que não para, né?
virou uma máquina de produzir lixo que sai daquela sua boca, e o seu alvo agora se tornou Regina Duarte. Na semana passada, ele já tinha sido extremamente baixo e vulgar, né, em relação aos termos dirigidos a ela, por ela ter aceito, né, o cargo sugerido por Jair Bolsonaro. E quando a gente pensava, bom, né, abriu o bueiro, agora é difícil piorar, né? Piorou, né? Fez declarações ainda mais grosseiras, mais nojentas e asquerosas. E a gente pensou, bom, agora os movimentos lá do ninguém solta a mão de ninguém, mexeu com uma, mexeu com todas. Cada vez mais eu vejo que esse slogan se refere a jogo de vareta, né? Não é? Boa. Mexeu com uma, mexeu com vareta. O que aconteceu? Mas é bom jogar vareta? Do tempo da Cinco Maria. Pois bem, o que acontece? Ele disse lá uma série de besteiras, né? E num determinado trecho, ele disse o seguinte: não existe sexo. Quem apoia miliciano, homofóbico, torturador, para mim nem humano é. E aí ele usou um termo, eu peço perdão aqui pela linguagem, a gente não quer se comparar a esse naipe de gente, né? Mas tem que fazer aqui o relato. E ele disse: vagina não transforma a mulher em ser humano, não transforma a fascista em ser humano, se referindo a Regina Duarte, que elegantemente, né, deu a mínima a esse senhor. E continuou, né? Eu não vou entrar aqui no lixo para não me aprofundar nesse sentido. Ele gritou, né, aos brados ali que não tem o menor respeito nem por ela, nem por ninguém que de alguma forma pense diferente, ouse pensar por si só e não como manda o movimento, né? Já tinha usado outros termos, né? Falou, né? Quantos dos gays pintaram seus cabelos e fizeram roupas para esconder tuas banhas? Falando para Regina Duarte. Disse: eu sei o que as festas que a gente fez na tua casa. Tu sabe, fazendo ameaças. Fazendo algumas insinuações, né? E ameaçando. Exato. As suas declarações geraram repercussão também entre parlamentares, né? Que fizeram aí, escancararam hoje a público. Kim Kataguiri postou, e aí, é claro, vai se tomar aí o posicionamento, obviamente. Kim Kataguiri disse o seguinte: com o mais escroto destemperamento, Zé de Abreu volta a atacar Regina Duarte. A Bia Kicis compartilhou um vídeo em que Lacombe, o jornalista Lacombe, deu uma resposta elegantésima, né, como era de se esperar. Eduardo Bolsonaro também se manifestou, né, disse: não esperamos intelectualidade de José de Abreu para saber minimamente que a definição de fascismo vai de encontro às políticas de Lula e Dilma e diverge totalmente de Bolsonaro. Mas a mais bonita das declarações foi de Maria do Rosário. Ela falou, obviamente, foi questionada, né? Ela disse o seguinte: eu me posiciono contra toda palavra agressiva, mas também não sou corregedora do mundo. Fica bonito? Que legal! Eu realmente não concordo com nenhuma forma de violência. E disse que não concorda com esse governo e que ele também é violento, esse governo. Essa foi a declaração. Nada me surpreende. Nada, né? O que me surpreende é ainda darem espaço para esse débil mental. Não, mas tem que dar, Vitorino. Tem que dar algum freio, tem que se dar nesse homem, cara. Ele não pode ter essa liberdade. O freio dele é deixar ele atravessar a rua da praia, vamos encher ele de porrada. E outra coisa que tem, assim, ó, vocês viram que a Zélia Duncan também postou ela conversando com a Regina Duarte e associando a imagem da Regina Duarte completamente a Malu Mulher, que era isso, que era aquilo, e agora não tem mais Malu Mulher e tal. Mas, sabe, ela fez uma coisa grosseira, desnecessária, que não leva a lugar algum, entendeu? E a Regina... A Zélia Duncan é outra. Mas tudo bem, agora... É que o Rio de Janeiro concentra uma pseudo-intelectualidade, que até o Caetano Veloso, que é um cara de esquerda, uma vez disse: os intelectuais do Rio de Janeiro aqui é tudo suburbano, tudo babaca, que acha que criticar tudo e todos é prova de inteligência. O Caetano Veloso, que é um cara de esquerda, que é um cara, né, que também diz bobagem dele. E que se posicionou faceiro e favorável a Regina Duarte. Dona Magda, eu gostaria de dar, se me permite, um conselho ao Zé Abreu. Pois não. Ao Zé Abreu. Zé Abreu. Pula do prédio. Tudo bem, você tá bem, tá casadinho com a moça, você tem 72, ela tem 21 anos. Mas é amor. Mas tudo bem, é amor, é claro que é amor, tá viajando pelo mundo e tal, essa coisa toda. Você sabia que a TV Globo tinha 1.200 contratados? Vai ficar com 100. Será que o seu nome também ainda não está no meio desses outros, todos que vão ser demitidos? Demitidos não, termina os contratos não são renovados, e aí o cidadão trabalha por obra, trabalha na novela X, recebe enquanto a novela estiver no ar. Não existe mais aquilo da Globo pagar um salário mensal.
Então vá cuidar da renovação do seu contrato. Não se preocupe com a política brasileira. O amigo não é político. Ou será que o senhor quer entrar na política quando o senhor se travestiu de presidente da República? Cuide da renovação do seu contrato, vai ficar muito melhor para o amigo. E parabéns, namorada bonita, hein? Carlos Eduardo da Silva Pinto também manda um recado pro Zé de Abreu. Ele diz, pois então, um homem como José de Abreu querendo dizer o que a mulher Regina Duarte deve fazer ou estar. Seria isso machismo do bem? Lugar de Regina é onde ela quiser. Apoiado. Dona Magda, é muito fácil para mim abordar esse tema porque eu sou coerente comigo mesmo, né? Vocês não ouvirão de mim eu dizer, não, temos que respeitar o temperamento dele, ele é assim. Não, ele foi grosseiro e mal educado, e todo mundo que é grosseiro e mal educado tem que ser repelido. Ele e todos, quando assim o fazem. É verdade, é verdade, é Parabéns. verdade. Roberta, tua manchete, por favor. A cara do Mário é muito engraçado. Magda... Eu sou sério. Ele é muito Não é divertido. mesmo. Vocês não têm ideia. Ele fica falando baixinho, assim, fica olhando, a gente morre de rir. Mas a China é a segunda maior economia do mundo e por conta do problema que está sendo enfrentado por eles, obviamente, eles estão produzindo menos, comprando menos, a população tem saído menos por causa desse coronavírus. E eles já anunciaram que para o Brasil, eles realmente vão precisar puxar um freio, e esse freio é bilionário nos investimentos no nosso país, em razão dessa situação. E o foco que mais chama atenção é a questão das empresas exportadoras, porque nós somos um país que nós exportamos muitas commodities. 70% das nossas exportações são de commodities, pois 28% das commodities compram os chineses. E os chineses comprando menos, toda a nossa produção fica preocupante. E isso é tão grave que, nesses últimos dias, as empresas exportadoras, como a Petrobras, como a Vale, elas já diminuíram, sim, o valor de mercado. Mais ou menos se estima que mais ou menos está em torno de 50 bilhões de diminuição do valor de mercado dessas companhias, né? E no ano passado, a China já cresceu menos. Claro que nós, no Brasil, o nosso PIB é, em média, nos últimos anos, de 1%. A gente cresce 1%. A China cresceu, no ano passado, 6,1%. Mas é pouco para eles. Nos últimos anos, a China realmente tem caído o seu PIB. E, de acordo com o levantamento que foi feito nos últimos dias, ela vai, neste ano, crescer ainda menos. Vai crescer em torno de 5% o PIB vai ser dela. Para os senhores terem uma ideia, 10% na queda do consumo chinês equivale a menos 1% do PIB deles. E isso impacta o mundo inteiro. Então, por mais que a gente não possa criar ali expectativas, o fato é que sim, é preocupante, sim, vai afetar a nossa economia externa, e aí preocupa porque a nossa indústria, principalmente, ela depende muito desse mercado externo. Nós estamos vingando a nossa economia e indo para frente justamente pela nossa economia interna. Por isso que setores como o comércio, como outros setores da nossa economia estão crescendo, estão começando a empregar, mas a indústria ainda tem uma baixa produtividade. No ano passado, agora... Não, só para finalizar que a produção da indústria no ano passado fechou em baixa, né? E isso tem a ver com essa questão das exportações. Não, eu me espantei com um dado, Roberta, que já se prevê no PIB da China do 0,6 esta crise. 0,6, olha, é um rombo. E especialmente porque a China é um mercado forte de vários países. Então, ele provocará um rombo em si, mas ele influenciará o PIB mundial, exatamente pelas relações intercomerciais. Agora, é importante também deixar claro que o nosso governo está muito atento a isso. Hoje, a ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, e o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Meira, se encontrou com o embaixador chinês, e o embaixador chinês disse que sim, vai ser menos o comércio, mas as relações com o Brasil continuam muito prósperas, e eles gostam muito de dizer que o presidente
nosso, o Bolsonaro, se deu muito bem com o presidente deles, então, enfim, nós imaginamos que isso é uma questão que daqui a um pouco se equilibra. Roberto, só dizer, eu não me lembro agora como é o nome do homem, mas eu acho que não é Tarcísio Meira. É Tarcísio... Perdão. Eu não sei. Não, vai que ele Tarcísio Filho. Tá. Vai que ele saiu da Globo e arrumou um boy. O Mário está demitido. Tudo bem, eu também não sabia. O Mário está demitido. O Mário está demitido. Claro. Roberto, deixa eu só dar uma informação. É porque Tarcísio Meira é mais comum para nós. Só passar uma informação importante em relação a isso. Eu adoro Tarcísio. A China está se especializando nisso. A Roberta deu informação, o preço das commodities está caindo, o Brasil está exportando menos, todo mundo está exportando menos, e isso faz com que o preço das commodities desabe. O que acontece? Eles passam a vender nos grandes centros de distribuição. A Bolsa de Cereais de Chicago subiu ontem 11%. Sabe o que é isso? Os chineses, em vez de comprar direto do Brasil, espera o preço cair, o produtor vende na Bolsa de Chicago, a China vai lá e compra na Bolsa de Chicago. A China está fazendo isso nos últimos 5, 6 anos com alimentos. Matéria-prima e alimentos. Na Bolsa de Cereais de Chicago, claro, alimentos. Mas ela está fazendo isso também com matéria-prima. Então, assim, tem que abrir o olho. Eu disse para vocês que essa história do vírus aí, Corona. do Skol, não é corona, não é Skol, é corona. É o polar. Que a história desse vírus aí tinha um componente. Vamos usar um programa de humor para vocês. Tinha um componente maniqueísta muito perigoso. E esse componente volta a se manifestar esse ano. O PIB da China cai por 3 meses, mas fecha o ano sempre em alta. 7, 8, 10, 12. Teve um ano que o ano do H5N1, ela subiu 14%, Mário. 14%. Quase que um recorde mundial. Sabe? Então, assim, nós temos que tomar cuidado. É bem inteligente. Conselho aos brasileiros. Diante da falta do mercado chinês, não saiam queimando seu produto. Essa queda do preço das commodities é circunstancial. Olha o que fizeram com a carne. Os chineses compraram a carne, subiu o preço aqui, a carne foi cara para lá. Pergunta se vocês estão comprando carne de novo. Pararam de comprar, eles estão comprando hoje. Estão comprando carne na Bolsa de Chicago, na distribuição do Exter, que é um setor específico para alimentos de origem animal. O senhor Pedro Décio... o Pedro Décio diz o seguinte, aproveitando a deixa do senhor Mário, que ele disse que as pessoas devem estudar, eu pergunto, estudar como? Vendo reportagem em outra emissora sobre o início das aulas, algumas escolas de nosso estado estão em precárias condições, como reformas, concertos, falta de professores, entre outros tantos problemas que demoram a ser resolvidos devido à burocracia que empurra para um lado, empurra para o outro. Volto a estudar como? Ele pergunta, Mário Barcelos. Olha, eu prego a utopia, eu não prego a distopia. Eu não prego a distopia, eu prego a utopia, um ideal a ser conquistado. Porque se você começar a pregar, não adianta estudar, não adianta isso, da mundo de Olavo de Carvalho, não tem condições, meu amigo. Eu tenho que dizer para as pessoas aquilo que eu acredito nas pessoas que estudam. Nas pessoas que com 70, 80 anos de idade vão fazer um curso universitário, vão realizar o seu sonho, como foi relatado aqui quantas e quantas vezes de pessoas que chegam aos 60 anos, não tiveram chance de estudar na vida, criaram os filhos, não tem mais nada que fazer, já estão aposentados, vou fazer um vestibular e passam. Que alegria para um homem, uma mulher de 60, 70 anos de idade passar no vestibular, chegar para o neto, para a neta, passei no vestibular, você tem o colega de aula. Mas que coisa maravilhosa isso. Então, eu não prego a distopia, eu prego a utopia. Sabes que hoje foi notícia nacional um senhor da minha idade, de 63 anos, que passou em 3º lugar num concurso, num vestibular público, e ele comemorava com a mãe dele, com 90 e poucos anos, abraçado. Essa cena, pena aí, eu não tenho mais detalhes, fico devendo, mas eu acho que a relevância da informação é mais importante. Uma das grandes notas do Enem, claro, são os pontos fora da curva, é óbvio, a gente tem noção disso, mas é de um catador de lixo que ao longo do dia, das suas tarefas, ele pedia para as pessoas, se fosse possível, doar livros para ele, que ele gostaria de estudar. E ele estudou, assim, com livros, e passou no Enem. Eu acho que não vai ser a regra, mas são metas, né? Tem o caso do menino que foi flagrado dentro de uma loja de computador, num tablet, um tablet que a loja deu para ele toda a manutenção. O outro menino que sentou na rua, a casa dele não tinha luz. Não tinha luz. Ele sentou embaixo do poste de luz. Aquele menino foi preso em Curitiba porque roubou 2 livros, um de geografia e um de história. Isso mesmo. Ele foi preso, o juiz não só mandou soltar ele, como pediu providência.
Esse caso que tu passou reto, mas é importante quem não viu, né? Foi fantástico. O menino foi numa loja e ele usava o da loja. Né? E depois, quando se descobriu, teve repercussão e deram todo o material para ele. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Chicão Tofani. Dona Magda, foi dada a largada para eleições americanas na fase primária. O que subentende-se a fase primária? Onde cada partido vai escolher o seu candidato na final do ano. Os republicanos já tem Trump praticamente, só vai homologar sua candidatura, porque cada estado tem um peso de X delegados que vão para uma convenção republicana ou democrata e escolhe o seu candidato. Só que o grande acontecimento que deu em Iowa, que é um estado pequenininho, vem das tribos Kiowas, que moravam naquela região, é no meio oeste americano, um estado agrícola bem pobre, mas é um estado, ele é sintomático, porque ali começa quem vai ser o cara democrata ou republicano. Nesse caso, os democratas, tanto faz. Eu acho que Bernie Sanders vai ser o eleito no final na convenção democrata, que deve ser em agosto, mas é um nome muito fraco. Eu acho que não tem um nome que une o partido. Mas o que aconteceu nessas eleições, nessas primárias, foi o mico que o Partido Democrata pagou. É verdade. O Partido Democrata, Roberto, você sabe, ele colocou um aplicativo para os caras da convenção votarem nos candidatos. Tem vários candidatos pré-democratas. Só que nenhum deles conseguiu, naquele aplicativo, o aplicativo quebrou, não deu certo o aplicativo. Eles colocaram em cima da hora para não haver fraude, então, né? tiver que colocar um outro aplicativo. Então, até às 19h37, não tinha quem venceu em Iowa, que não vai adiantar nada. Eu acho que o Trump, do jeito que o Partido Democrata está, com esses candidatos nanico, ele deve ganhar. Só não ganha se eclodir uma guerra no Iraque. Porque aí os Estados Unidos já está envolvido, vai vir cadáveres, voltar, igual na época de George Bush, soldados mortos. Isso aí pode ser o ganho democrata. Mas os democratas não têm um candidato com carisma. E o Trump até falou, ironicamente, eu achei divertido isso, se eles não têm capacidade para reger um aplicativo, como é que eles vão presidenciar, ser um presidente do país? Eu acho que os democratas deviam se reunir em volta dos que sobraram, Bill Clinton, Hillary Clinton, Obama, e botar a mulher do Obama. Um candidato de consenso para enfrentar o Trump. Porque esses caras não têm a mínima chance. É que nos Estados Unidos, Chicão, não cola mais. A maioria silenciosa que elegeu o Trump não cai mais nessa conversa da racial, social, eles querem números. Eu separei alguns dados aqui, por exemplo. Nos 3 primeiros anos de Reagan, o desemprego estava em 9%. Bush, 5,9%, Clinton, 6,2%, Bush Jr., 5,5%, Obama, 9,3%. O Trump botou em 13,5%, quebrando todos os recordes de mais de 50 anos para afro-americanos, hispânicos e asiáticos. Logo ele, o supremacista branco. Né, que foi a narrativa construída. O americano vive de números, de resultados. Ontem foi um papelão, eles chegaram a 4% dos votos. Na época do Obama, nessa mesma noite, eles estavam em mais de 90%. Na mesma época. A Iowa tem a sua importância, de onde saiu Jimmy Carter, né? Com o slogan Jimmy Who, né? O Partido Democrata, ele vive do passado. O americano vota com o bolso. E a maioria silenciosa. Mas a política internacional é muito importante nos Estados Unidos. Claro que é. Só que, assim, os números já garantiram no primeiro ano de eleição, de mandato de Trump, já estava garantida a reeleição. Graças à maioria silenciosa que vive disso. Porque a esquerda democrata americana, ela é tão histérica quanto no resto do mundo. Ela é barulhenta, ela é grito, ela é choro, ela é berro. E a maioria silenciosa republicana, em quem tu vai votar? Não decidi ainda. Pois eu vejo, não falo sobre isso, e ela despeja e a eleição é decidida pelo americano do meio oeste. Do meio oeste, aquele americano brancão da bunda vermelha que masca capim. Esse é o que decide a eleição. É o americano. Só lembrando aqui, a gente já trouxe todos os dados
do Trump são positivos, mas eles vinham já do Obama todos positivos. O que ele fez, e com muito mérito, foi exatamente fazer com que o gráfico continuasse subindo. O que eu acho, todos econômicos positivos, mas eles já eram positivos. E a gente demonstrou, só para encerrar, a gente demonstrou aqui na outra oportunidade que se discutiu isso, exatamente a ascensão do gráfico que não para de subir nos Estados Unidos. O Trump tem que levar essa futura guerra que vai acontecer mais dia, menos dia no Iraque, na barriga. Até as eleições. Empurrar com a barriga. É, porque isso aí pode ser um fator que pode mudar a cara das eleições. É que ele está com uma sinuca de bico lá, né? Se ele tirar os soldados do Iraque, o Irã toma conta. Se ele não tirar... Pode pintar a guerra. Vai continuar explodindo bomba, foguete. Não tem boa. Falando que não tem boa, hoje é dia 4 de fevereiro e é o Dia Mundial do Câncer. Dia Mundial do Câncer de chamar a atenção para a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e também do tratamento desta neoplasia. Sempre se fala nisso, né? Mas parece que as pessoas não conseguem entender. Os números são terríveis, terríveis. O INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, só em 2018 foram quase 600 milhões e 600 mil casos novos de câncer no Brasil. Os dados são alarmantes, previsão de 6 milhões de mortes prematuras em 2025, quando sabe-se que quanto mais cedo você tiver o diagnóstico, mais condições você tem de conseguir tratar, curar, porque curar a gente sabe que isso não cura, são células cancerígenas que você tem tendência a formar no seu organismo. Mas com todos esses números que são assustadores, ainda o INCA estima que cerca de 1/3 de todos esses casos de câncer que são ditos, desses números de 6 milhões de mortes, 7,6 milhões de pessoas no planeta morrem em decorrência deste a cada ano, estima-se que cerca de 1/3 de tudo isso poderia ser prevenido se tivesse a prevenção, se tivesse o diagnóstico e tudo isso. Então, vamos pensar, 4 de fevereiro, Dia Mundial do Câncer, é para a gente pensar em prevenção. Magdi, quero dar uma colaboração com isso, porque hoje o tema repercutiu, como tu bem traz, é o dia, né? A meta a ser perseguida pelo nosso INSS, que atende 80% da população brasileira, ou seja, 20% tem plano, mas 80% não tem e depende do nosso INSS. E um exame de câncer, dona Maria, às vezes chega a durar 100 dias. É verdade. E esse é o nosso... A espera para fazer o exame. Então, a meta agora, estão tentando fazer através de legislação. A legislação no Brasil, para descumprir, é a coisa mais fácil. Eu acredito mais na operacionalização, que se consiga otimizar o trabalho em si, em 30 dias se conseguir fazer um exame. E aí sim melhorar esses índices aí. Mudando de conversa, o ano acabou de começar, Por quê? Porque a Sleep Shopping, já nesse comecinho, nos primeiros dias do ano, já tem grandes ofertas para você. Hoje, pela manhã, eu passei lá para dar aquela conferida nas novidades, nas coisas que tem. Aproveitei, tomei um cafezinho com o Rogério, conversei com a Denise. E eles me garantiram que, se depender deles, todos nós teremos ótimas noites de sono. Você, principalmente. Sabe por quê? Porque tem uma super mega promoção de saldos e pontas de linhas maravilhosas de colchões. Olhem só as marcas: Simmons e King Coil. São preços de ponta de estoque. Eu estou falando sério, gente. Um saldão de colchões de marcas renomadas para você aproveitar e já começar o ano trocando de colchão e garantindo ótimas noites de sono. Eu, se fosse você, corria lá na Sleep Shop. Ela fica na 24 de outubro, 1363. Tem um estacionamento próprio e aproveitava essa grande oportunidade. Alguma pergunta? 33 30 15 92. Mas aproveite o saldo de colchões da Sleep Shop e durma tranquilo. Uma telespectadora nossa teve sábado lá com o filho para comprar um travesseiro e o filho comprou um colchão. Não resistiu aos preços maravilhosos. Futebol. Os dois. Para aí. Antes do futebol. Fala, Mário. Não, só queria dar uma pequena colaboração sobre a eleição dos Estados Unidos, sobre os democratas. Ficou muito ridículo, porque o Bernie Sanders anunciou que havia ganho. É verdade. O Biden, todos eles anunciaram. A Warren, Elizabeth Warren, também anunciou. E o estado de Iowa é um estado muito pequeno, cuja capital é Des Moines.
que significa os monges. É um nome francês, eu estou dando a pronúncia da minha cabeça, né? Mas eles dizem Des-Moines, que é uma cidade pequena também, um estado pequeno, insignificante, mas lá é a partida. E o senhor Marconi tem absoluta razão, como o senhor Vitorino. Americano, como todo mundo, pensa com o bolso. Bolso. Especialmente porque o voto não é obrigatório. Desculpa, só especialmente porque o voto não é obrigatório, né? Vota lá é uma democracia. Vota quem acompanha, né? Lá é democracia. E é um lugar histórico. E o que prejudicou muito os democratas também foi que muitos americanos investem nas campanhas quando aí eles dizem quem é que venceu nessa primária. E como eles não tinham esse resultado, esfria. Então, também o investimento nessas eleições para os democratas foi bem ruim. Chicão Tofani. Terminou em Santiago do Chile, há poucos minutos, o jogo do Internacional com a Laú, pela fase classificatória da Libertadores, 0-0. Isso é um resultado bom. É bom, o Internacional tem que ganhar. Agora, se der empate com gols aqui, quem se classifica lá pelo gol qualificado, 0-0 vai para o pênalti. Chicão, então me explica uma coisa. Eu vi o Dr. Ruschel secando o Colorado. Isso é uma denúncia. Aí eu quero saber se isso deu certo ou não, porque eu não entendi. 0-0, eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu estava lá. Ele estava secando. Eu colocava uma bolsa assim na frente. Para te ver, quando eu torço pro Flamengo aqui, eu sou apedrejado. Torcer pro Flamengo, Flamengo é Brasil. Muito errado. Laú não é Brasil. Tá, mas o 0-0 é bom pro Colorado? O Internacional não é bom em termos, porque se empatar em 0-0 aqui, vai pros pênaltis. Se empatar em 1-1, eles levam pelo gol qualificado. O Internacional tem que ganhar de qualquer jeito. Então, isso significa que a secada do Dr. Ruschel funcionou. Muito. Sabe que o Mário está insinuando? Que tem um affair virtual. Clima de vocês aí. Eu estou solteira, mas o Dr. Ruschel não é solteiro. Mas ele é infiel. Não, mas eu não Que isso, Chicão Tofani? Mas tu me disse. Eu não te disse nada. Olha lá eles, Chicão. Olha como é que eles estão. Impossível. Dona Magda, reassuma o comando, Dona Magda. Eles estão fazendo... Pois é, mas o senhor da abertura, né? Mas eu tô o senhor da abertura. O que o senhor acha, Tomás? A gente adora brincar e é muito querido. Depois, se eu falo, eu sou a grossa, sou a mal educada, eu interrompo as pessoas. Mas eu tô deixando correr livre, ó. Eu acho que vai dar praia do barco. Não tô nem aí, doutor Ruschel. Assim, pois não, Dona Magda. É o garçom aí do teu lado. Não pode assim, mas eu não disse pra ninguém. Ah, bom. Não é ninguém, ó. Não pode fazer assim. Pois não, Dona Magda. É notícia ou direito de defesa? Eu acho melhor cambiar de tema. Vocês que sabem. Querem fazer direito de defesa, eu quero abordar um tema, Dona Magda. Eu quero abordar um tema porque, olha, a gente às vezes, o clima é pesado, né? Tratamos de assuntos tão pesados hoje. A Guarda Municipal recebeu uma chamada que tinha um vândalo destruindo uma praça, Dona Magda. E se foi lá, saiu, chegaram lá... Como é que vai a Guarda Municipal? Não fui bem, eu reconheço que não fui bem. Mas eu podia ter ido em Mirama, vamos ligeiro. Chegou lá, a mulher, chegou lá, e estava um senhor lá, mexendo com ferramentas nos aparelhos da praça, e a polícia chegou e fez a abordagem. E a surpresa positiva, Dona Magda, este senhor, ele merece o nome, Paulo Roberto Espíndola da Silva. Ele brinca nesta praça com o neto, e estava toda quebrada a praça. Ele é serralheiro, ele esperou então um dia de folga dele, pegou todos os apetrechos e passou o dia trabalhando na praça. Olha, é lindo ver ele recompor os balanços, os brinquedos, e também é uma praça alerta tão qualificada que tem exercícios para se fazer academia, é bacana. Ele arrumou tudo. E já tinha arrumado outras praças. Parabéns, seu Paulo. Hoje já é dia 4, eu quero dizer que nesta quarta-feira, dia 5, às 17 horas, aí na Prefeitura de Alvorada, terá a tão famosa lavagem das escadarias que o pai Paulinho fez o ano passado e estava com o compromisso de fazer esse ano de novo. Depois, no dia 7, é a vez da nossa prefeitura aqui de Porto Alegre também receber esta lavagem, né? Aí será 17 horas e 30 minutos. E o mais importante é que essa sessão ou essa ação toda vai contar com a presença, com o show de uma cantora baiana, Rebeca Tarique. É uma boa opção. Magda, olha só, deixa eu falar um negócio para você. Já que a gente está falando aqui em tensão e coisas que incomodam, hoje o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, que, aliás,
só concluiu o segundo grau, né? Mal tem o segundo grau e que ganhou, entrou na carreira política pela mão do paizinho dele. Outro? Não chega ao Toffoli? Que foi pela mão do paizinho dele, que botou lá, elegeu ele vereador pelo Rio, depois deputado, aí cresceu, o paizinho, César Maia, ajudou, deu um carguinho para ele. E que, aliás, só teve 70 mil votos, né, Mário? 74 mil votos na última eleição, que para Rio de Janeiro é insignificante, ou seja, entrou pela rabeira. Sim. Resolveu pregar moral de cueca e disse que não vai conversar com o ministro da Educação, porque o ministro Onyx Lorenzoni tinha proposto, olha, esse desentendimento, essa coisa do Maia ficar atacando o ministro, eu vou tentar fazer um encontro entre os dois para que o ministro converse com ele, explique quais são os projetos e principalmente discuta os problemas do Enem. E o Maia disse, não estou interessado, não quero receber ninguém. Ele faz parte de uma facção do mal desse governo. O senhor Rodrigo Maia, o senhor que gosta de andar de jatinho da FAB, vou dar um recadinho para o senhor. O senhor sabe-se lá como foi parar nesse cargo. O senhor é a tartaruga no poste. O senhor não poderia sequer ser deputado federal. O senhor é uma tartaruga no poste. Se o senhor atacar o ministro da Educação, Weintraub, que tem as suas bancadas, tem as suas pedadas, as bobagens lá, a gente já sabe como é que é o Weintraub, mas o seu Weintraub, ele tem mais de uma faculdade, ele tem mestrado, tem pós-graduação, ele é especialista em educação. O senhor mal tem o segundo grau. Então, portanto, o senhor, para criticar o ministro Weintraub, o senhor primeiro tem que limpar os beiços, tá? Vamos deixar bem claro. O ministro Weintraub teve aprovado hoje pelo Senado uma convocação para ele ir ao Senado, um convite para ele ir ao Senado, que ele pode recusar. Um convite para ele ir ao Senado explicar os problemas do Enem. Eu só quero lembrar o seguinte, que o Enem, desde que foi criado, todos os anos tem problema. Teve vazamento do tema da redação, vazamento do gabarito. 3 dias antes do Enem foram encontradas provas do Enem numa cidade, eu tenho medo de errar, mas parece que foi Fortaleza, no lixo lá em Fortaleza. Não tenho certeza. Todos os anos o Enem tem problemas. E esse ano, como não poderia deixar de ser, teve também. Só que o Senado decidiu chamar o ministro da Educação. O que deveria ter feito todos os anos que deu problema, né? Mas como o seu Fernando Haddad e os seus Blue Caps fizeram que bem entender lá e ninguém deu bola, agora resolveram encher o saco do ministro Weintraub. O ministro Weintraub tem seus erros, eu acho que ele tem seus erros. Mas no todo, na gestão, ele está indo bem. Ele está peitando a turma de esquerda que domina a educação brasileira hoje. Nas universidades, nas escolas, nos programas específicos distribuídos para ensino de base no país. Então, assim, ministro Weintraub, toma cuidado só, porque tem muita gente querendo dar tombo do senhor. E, literalmente, não dá a mínima para o seu Rodrigo Maia, que chegou ao absurdo, Magda, de dizer que não tem clima para o governo apoiar qualquer coisa, aprovar qualquer coisa, inclusive as medidas provisórias. Sabe qual é a mais importante, Chicão? A da carteira de estudante digital. E ele ameaçou dizendo que vai retalhar. Vai retalhar dizendo que não vão votar a carteira digital. Moral nenhuma. Ou seja, todo mundo vai ter que pagar a carteira digital para a turma do PCdoB, que domina a Uni há décadas, né? A Uni pertence ao PCdoB, aquela turminha de comunista lá que faz dinheiro, além da grana que ganhava do governo federal. O Lindenberg, aquela turma lá, aquela gurizada, se empanturra de dinheiro, o Bolsonaro cortou. E cortou também essa carteira de estudante, que é uma vigarice, porque pode ser feito via digital, via Ministério da Educação. Mas não, os deputados não vão apreciar a medida provisória que vai cair e que, portanto, todo mundo vai ter que pagar a carteira digital só porque o seu Rodrigo Maia e os seus Blue Caps dessa Câmara Federal muquirana que nós temos, não querem votar em retaliação porque blá, 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 porque o governo Bolsonaro que não acariciou, porque não deu... Então, fique sabendo, senhor eleitor, que se o senhor tiver que pagar para o seu filho a carteira de estudante, outra vez, é por conta do deputado que o senhor votou. Mas o que me tranquiliza é que a gente vive num Estado democrático de direito e que a gente pode confiar plenamente nas instituições. Sim, cada dia eu converso mais. Eu queria dar uma palavra sobre o Weintraub. Pela correção. Primeiro, o Vitorino nos trouxe, né, que ele foi convidado e não convocado, portanto, ele pode não ir. Sim, mas eu acho que seria interessante que ele fosse. Começa por aí. Primeiro, porque se ele não aceitar o convite,
convite, vão pedir a convocação. Aí tu tá te oferecendo a um desgaste, né? Segundo, eu acho que seria importante que o governo conseguisse transitar este assunto melhor pela população, porque ele acabará, senão ele acabará sendo judicializado, vai virar dezenas e dezenas de ações que não interessa a ninguém, o que se interessa é a solução. E ele foi convocado também para uma audiência pública pelo presidente da Comissão de Educação e Cultura e Esporte, Dario Begg, do PMDB, no Senado. Então, ele realmente está com essa rota de litígio. Então, acho que poderia, eu não quero torná-lo um político, mas eu lembro, nós temos 5 meses, eu falava no ano de 2020, né? Mas não é o ano, como é o ano de eleição, tudo só pode ser resolvido até o 5º ou 6º mês, depois começam as incompatibilizações, matérias importantes não podem ser tratadas. Então, nós temos 4, 5 meses para ajeitar isso aí. Eu acho que seria importante, entendo de concordar ou discordar, mas eu acho que quem está lá tem a missão de sempre estar tentando construir. Ele deveria comparecer, explicar, desnudar os dados, informar o que aconteceu. Quem errou, errar é do jogo, nós erramos aqui, né? Quem errou. E distensionar isso, que eu acho que faria bem para a educação brasileira. Falando em educação... Eu vou arriscar um chute. Vai. Eu acho que amanhã ele confirma a ida. Porque, como foi aprovado agora à tarde, não deu tempo, enfim, eu acho que amanhã ele confirma a ida. Eu vou manter um monitoramento nesse assunto. Okay. E eu concordo com o Russo, eu acho que ele tem que ir espontaneamente, até para dizer, olha, o que aconteceu foi isso, está aqui os dados estatísticos. Sim, porque se o Rodrigo Maia está querendo guerra, o Rodrigo Maia, esse rapaz aí que mal terminou o 2º grau, se o Rodrigo Maia está querendo guerra, acho que cabe ao ministro da Educação provar ao país que a educação é muito mais importante do que esse seu Rodrigo Maia e de que a própria Câmara Federal. Mas isso é uma coisa que eu sinto falta na atual gestão, e se a gente for estender isso para o macro, eu sinto um pouco de falta nisso na direita, que é assim, e nesse caso, não estou dizendo que Maia é isso, que não é isso, eu sinto falta na gestão de Bolsonaro e também no posicionamento mais de direita. Largar na frente na construção da narrativa. Antes de topar, o Weintraub já devia ter usado a força que tem e a capacidade de chegar a público para mostrar como tenta fazer o Maia com essa construção ofensiva em relação ao ministro, usar o público a seu favor. Mostrar, deixar claro, aqui, eu estou indo, mas olha para que tipo de debate eu estou indo. Olha para o que estão se propondo. Porque ninguém vai querer conversar com o Weintraub lá, partindo do princípio, né, diante de uma declaração como essa. É palanque, é subir em cima de ele que já vem vilipendiado aí pelos erros. Vamos falar de coisas boas que nós temos na educação e na cultura e ao nosso alcance. Fernanda. Teatro São Pedro, em fevereiro, o teatro permanece fechado para visitação pública, estará aberto com visitas guiadas, tá? Começou hoje e vai até o dia 15 de fevereiro. Nessa visita, os participantes vão conhecer a história do Teatro São Pedro e também vão poder assistir uma intervenção artística com Bruna Tessuto, atriz, que vai mostrar a ambientação da época da fundação do Teatro São Pedro. É uma importante maneira de tornar o público mais íntimo desse teatro e poder conhecer as coxias, o camarim, que durante os espetáculos não tem essa oportunidade. E principalmente para aquelas pessoas que não sabem, podem saber, enfim, podemos até conversar sobre isso, Marne, sobre o papel importantíssimo que teve Eva Sofer e a comunidade também, que se este teatro está hoje onde está, com estas condições e as outras obras estão andando, a vida dela ela entregou para esse teatro. Alemã. Exatamente. Isso é importante, né, Marcos? É mulher maravilhosa, extraordinária, né? Mas falando sobre cultura, e eu ouvindo o doutor Vitorino falando isso tempos atrás, a respeito de conhecimento, lembrei-me de uma história, em uma das biografias que eu li, do Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln nunca sentou num banco escolar. Mas como é que ele foi advogado? Naquela época, nos Estados Unidos, quando 3 advogados que tivessem feito seu curso, sua universidade, eles poderiam dar licença a alguém letrado com conhecimento básico do direito para advogar em determinadas causas. Um dia passa uma carroça na frente daquele pequeno, humilde escritório de advocacia, recém-iniciando, do senhor Abraham Lincoln. E aí o cidadão abre a carroça e a carroça estava cheia de livros. Aí ele enlouqueceu.
Mas eu preciso comprar esses livros, fazer alguma coisa. E ele não tinha dinheiro, muito pobre, não tinha dinheiro e tal, aquele jeito dele. Ele tinha problemas para falar. Ele demorava para falar, mas quando falava era mortal, né? Ele nasceu de cavanhaque, mano. Não, ele era um homem muito alto, de 1,92 m de altura, muito alto, e tinha as mãos porque ele foi lenhador. Ele foi lenhador lá em Nova Salem. Em Nova Salem. Aí ele olhou para o camarada, disse, não tem nada que a gente pudesse trocar. E o camarada olhou, não, e esses móveis aí? Pode levar, pode levar. E ele tinha um hábito extraordinário. Como ele não tinha cadeira, ele sentava ao pé de uma árvore, na sombra de uma árvore, e ficava ali nos momentos de lazer lendo debaixo da árvore, né? Então a leitura, o conhecimento, isso que é importante. Mas eu quero agradecer, dona Magda, o seu Cláudio Donato, que me enviou 2 CDs, esteve aí na rádio, nos visitando pela manhã, 2 CDs de música em geral, música bonita, boa, ele toca violão e tal, até nervoso quando me entregou esses CDs, são 2 CDs. É que tu é um ícone, né, Marne? As pessoas quando chegam perto de ti tremem. Olha, o cobrador não tem chegado mais. Mas graças a Deus também tu não faz mais conta. Tu não tem dinheiro nem para ficar devendo mais agora. Então vamos já aproveitar falando dos aniversariantes. Vamos lá, mas tu é um ícone mesmo, tu tá brincando, eu só recebo coisas aqui, só elogios. Assim, por exemplo... O Vitorino me elogia todo dia. Não, mas o Vitorino é irônico. Eu tô te falando das pessoas que te elogiam mesmo, que dizem assim, que como seria maravilhoso poder estar em outro lugar e passar horas conversando com uma pessoa como o Marne. Bom, deixa eu ver. O motel. Tu também não te ajuda, né? O motel conversar. Tu também não te ajuda, né, Mário? Isso, segundo o que me confidenciou o senhor Chicantô, foi o Vitorino vai para motel só para conversar. Ou vai fazer churrasco. Ele gosta de fazer um motel que tem lá em São Leopoldo que tem churrascaria dentro e um teto solar ali. Rasgueira, né? Churrascaria. E pra ver o jogo no pay-per-view. Tu vê o nível de virilidade do Vitorino. O coleguinha Marne está falando, ó. A namorada dizia que quero sentir as tuas carnes. Parou. Isso aí. Almeida Garret, uma grande figura da poesia portuguesa, né? Inclusive lá em Lisboa tem uma rua em homenagem a ele, né? Almeida Garret. Eu tive um colega que trabalhamos juntos na Rádio Globo no Rio de Janeiro, chamado Jonas Garret. Não sei, você já faleceu há muitos anos atrás e era uma grande figura, um grande comunicador à sua época. Charles Lindbergh foi o primeiro homem a fazer um voo e idealizar um voo da sua cidade, St. Louis, Espírito de St. Louis, era o nome do avião, passar todo o Atlântico, cruzar os Estados Unidos e chegar até a Inglaterra, né? Ele conseguiu fazer esse voo nesse avião, né, chamado Spirit of St. Louis. E o mais interessante de tudo, Spirit of St. Louis. St. Louis. Não sei a pronúncia correta. Bom, a diferença do brasileiro e do americano é que o americano é um empreendedor. O brasileiro, vamos fazer um investimento, quanto é que eu vou ganhar? Não sei, é um investimento. Lá nos Estados Unidos, eu acredito, quanto é que o amigo precisa? Precisa de X. Sucesso do empreendimento, todo mundo ganha. Aqui não, aqui você tem que provar que vai dar resultado. Essa é a diferença do empreendedorismo dos Estados Unidos. Né? Já falei no Charles Lindbergh, essa grande figura, teve um filho, inclusive, sequestrado, ele teve que pagar um grande resgate. Outro, a Betty Friedan, essa grande feminista e escritora americana. Muitos livros dela ainda estão aí, você pode comprar. Foi a primeira grande feminista, a Betty Friedan, americana. Garibaldi Alves Filho. Que toda feminista é um canhão, hein? Que fespeiro. Sacanagem, se eu virar feminista, ele tem que ser canhão? Não, você bem não feito. 1-0 para a moça. Muito Garibaldi bem. Alves Filho, que foi governador lá, como é o nome? Do Piauí, né? Do Piauí, que ele foi governador. Esse amigo do Vitorino, músico americano, Alice Cooper. Garibaldi não é do Rio Grande do Norte, a família Alves? Eu acho que é Rio Grande do Norte. Os Alves e os não sei o que lá. O senhor vai sempre lá. Maia. Sempre Blue Caps. Bom, meu querido amigo Zeca Pagodinho, completando hoje 61 anos de idade, Zeca Pagodinho deve estar comemorando essa altura, feliz da vida e tal, né? E finalmente, a linda Sabrina Sato,
completando 39 anos. O impressionante é que ela teve neném há pouco tempo e ela posou de umas fotografias. Mas recato na sua manifestação, né, Selma? Mais recato, né, Selma? Mas qual é o problema de eu achar uma moça bonita? Eu não posso achar a Sabrina Sato bonita. Sempre que o senhor cita um ícone da beleza, o senhor meio que se descontrola e eu fico preocupado. O que seria descontrolar? Seria descontrolado. O senhor é que anda meio descontrolado ultimamente, eu tenho bastante. E ele é avô, ele não pode dar pra lá. Não, pode. Avô com esse corpo, gato, pode, claro. Tem uns novinhos, meu filho, que... É o meu caso, sou o guri, né? Sou galera. Não, mas olha o que eu fiz, ó. Sempre lá pro outro lado, lá. Rachou o vestiário. Vamos lá. Encerrado, o garçom ali tá explicando. emagreceu. Dona Magda, Garçom tá criando caso. Eu queria dar um abraço no casal Nilo e Carmen, que assiste o programa por minha causa. Porque sabe que aprende, quando assiste o programa por minha causa, você tem uma atualidade pampa mundial, global em você, em tudo que é tipo de assunto. Aqui nada é global. Sabe? Desculpa por a gente da Nada é global. Ô, Marconi, vamos se desculpar com o casal por nós estarmos aqui na bancada. Desculpa, casal, atrapalhar aqui. Uma vez foi feita uma pesquisa que eu dou mais ibope sem falar que toda a bancada tá falando. Dona Magda, só perdeu o comando do programa. Não, a Dona Magda tem muito comando. A Dona Magda tem muito comando. Mas hoje eu tô easy. Faz o que vocês quiserem. As pessoas estão tudo reclamando aqui, mas reclamam que eu sou sargento, então agora Pergunta pro Vitorino o que quer dizer tartaruga no poste. Eu nunca vi essa expressão na minha vida. Depois do programa, tu pergunta pra ele. Doutor Ruschel, por favor, vamos a uma outra informação. Eu queria lembrar, a matéria do coronavírus, nós estamos abordando sempre um enfoque do dia para não sermos enfadonhos, né? Nós vamos ficar atualizando dados, daqui a pouco a gente faz novo levantamento. Mas da legislação é importante, tá? É importante. Está sendo encaminhada a legislação e o que está se querendo, dona Maria, é que seja por uma medida provisória, porque a medida provisória oportunizaria que ele entrasse em vigor imediatamente e aí o Congresso tem 120 dias para examinar, fazer as alterações e aí, se não, ela caduca, mas aí nós já teríamos resolvido a questão desses brasileiros que estão lá fora e aí poderíamos trabalhar a legislação. Já o projeto de lei, que é o que o Congresso e o Senado querem fazer, eu não tinha a mínima dúvida que já ia começar a entrar. Um projeto de lei é diferente, vai virar lei, né? Então, tu não consegue fazer de manhã para aprovar de tarde, no outro dia aprovar no Senado e já entrar em vigor para resolver para essas pessoas. É lógico que já está se começando a falar em alterações, é lógico que já está se começando a falar na amplitude, na extensão da legislação, que não seria só então para esse caso, e estão surgindo dificuldades. Então, eu ainda gostaria que fosse por medida provisória, insisto, pelo vigor, trataria do caso específico, traria a nossa turma de laus que querem vir para cá, e aí vamos tratar uma legislação junto com o Congresso, com calma, abordando aí a legislação para todos os casos. Ruschel, eu não quero chafurdar na lama, nem enfiar o dedo na ferida, mas a dona Rita Costa diz assim: depois desta, o Ruschel está de novo solteiro. Uma frase: infiel é dose, kkk. Dona Rita. Dona Rita, olha a estima que eu tenho pela senhora e o carinho que eu tenho pela senhora. Portanto, eu não compreendo o mal-entendido que essa... a condução que fizeram a senhora para lhe induzir em erro, porque a dona Rita foi induzida em erro. Foi induzida em erro. Pessoas de péssimo caráter. Porque, dona Magda, a senhora que me conhece, eu sei que assina embaixo pela minha serenidade. Muito obrigado. Muito obrigado, dona Magda. Muito obrigado, dona Magda. Pagar para isso, mas eu assino. O senhor pode estar solteiro e sendo infiel consigo mesmo. Exatamente. Agora deu nó total. Não se trai com o pensamento. Doutor Ruschel tem um perfil de pessoa fiel. Muito obrigado. É muito difícil. Todos os dias à noite, né? Não, fiel todo dia. Fiel à noite, geralmente fiel. Fiel à noite. Olha aqui, Ruschel, com um amigo como esse, tu tá bem servido. E eu que sou o que mais defendo o Chicão. Porque às vezes o Chicão é atacado na bancada. É só atacado. E eu defendo ele com todas as forças. Muito ciumeira. Às vezes uso os meus conhecimentos jurídicos para tentar defender o Chicão. Fiel a uma importante avenida da cidade. Avenida da cidade. Não podemos citar nomes. Já falamos demais. Não vamos citar nomes. Janis Joplin não é confiável. Janis Joplin é tudo. Por que Janis Joplin?
Isso é coisa entre A e No B. meu Facebook tem eu e o Bruce Willis do Presta lado. atenção. Eu símbolo da masculinidade, meu... Tá, presta atenção. Por que Os cirurgiões plásticos Espera um pouquinho que a Fernanda tem uma explicação. Lúcio Willis está... Não, agora chegou, agora eu quero falar. Quem que tá pensando o que é apresentador do programa? A Fernanda entendeu por que ele te chamou de Janis Joplin. Por quê? Por causa dos seus óculos. E eu vou ganhar um dele, não faz isso comigo. É, eu vou presentear a colega. Não. Isso é uma benção, dona Márcia. Isso é uma primeira coisa. Todo dia já tem... Não, primeira coisa. Todo dia já tem jabá, não acredito. Se tu deslistar alguém nessa casa, que só há 26 anos que eu tenho em cima, jamais existe. Eu não preciso disso. Em 2 dias ela ganhou um óculos. Eu tô há 2 anos. Se quiser, eu tenho agenda. isso. Se quiser, eu tenho agenda para sair com uma mulher maravilhosa. Não, vem te defender. Nos próximos 2 anos sem repetir. Por que tu não usa agenda, então? Ajuda a agenda, não fica enchendo o saco da bancada. Eu não sou que nem você. Distribui óculos. O ícone da masculinidade. A capa do meu livro. Vou te arrumar uma gravatinha borboleta. Não, olha aqui, ó. Vou te fazer um troco. Até pra ser chinelo tem que ser um por vez. Fazer um troco no boteco lá. Vou te arrumar um boteco pra trabalhar. Tá, olha aqui, Chicão, tu que é chique, que é Francesco. É Francesco. Francesco, que o teu cartão de visita, o primeiro cartão de visita que tu tivesses era em mármore Carrara. Então, assim, não dá bola. Ele mora num lugar, tem umas periquitas, tem uma praça, e é lá não sei em que distrito. É a chinelagem total. Só porque então, tem o nome de Fran Fresco, vem... Só pra constar. A dona Fernanda está há 48 horas na bancada e vai ganhar uns óculos. Eu tô há 2 anos com o Chicão. Eu gostaria que tu não dissesse o que ele vai te dar. Presente pra dona Roberta. Eu gostaria... Eu sou um cara muito cavalheiro. Eu sou muito cavalheiro com os meus colegas e minhas amigas, entende? E sempre incentivei todo mundo que entrou por primeira vez aqui. Eu um traço da minha só fiz um elogio à camisa dele, ao óculos. Não, atenção. Dos troianos, Atenção. aí que tá, querido. Tá. Pessoas que são lendas na história. Deixa esse pessoal de madeira pra ela pro lado. Tu era o cavalo aquele que botava gente dentro? Como é que é? É. É troiano, não é? Aqui todos já esclareceram Cavalo que seu levava gente status dentro. quo marital, sempre publicamente. meu A senhora Deus, tem algum agora segredo ou a senhora pode tornar público? Não, solteira. Então é assédio. Mas Assédio criminoso. Mas pra onde tu tá no ar se a moça é solteira? Do segundo dia. Um tira informação, o outro tá presente. Tem que acabar isso. Sabe, Dona pra Magda, quem anda de como é que foi moto parar e precisa anotar a placa. Nem quero saber, gravar hoje eu a placa. tô pela bola 7. Como foi parar nisso? Como foi? Mário, tu te sentes muito constrangido diante dessas coisas? Porque na tua época não era assim. Tu era a época do galanteio, da tchaca-tchaca, nos ouvidinhos. Do quê? Que bonito, seu Mário. Do tchaca-tchaca. Mudou muito agora. Tchaca-tchaca. Agora eles dão óculos, seu Mário. Agora compra. Agora é óculos. Mantém Nossa, o agora cavalheirismo. mudou tudo. É óculos, puxar a cadeira, abrir a porta do carro. Então é o Vitorino. Ó, tá bom pra ti. Eu já puxei muita cadeira, deve ter umas gordas já. Com o closet, né? Agora o senhor tem que saber que eu estou lançando uma grife em março, do meu nome. E eu acho que os colegas da bancada, eu vou todos presentear com óculos, como leva o nome Francesco Stofani. Esse é o nível, esse é o meu diferencial. Por isso que eles têm inveja de mim. E o Paulo Sérgio tem razão, o Vitorino é muito ciumento e invejoso. Eu dei essa revista Muquirana e ganhei, agora o cara vem com... Espera só um pouquinho de preto aí, Urubu. Tu tem que falar baixo, porque tu tem um microfone que graças a Mas eu sou muito tecnologia... atacado. Presta atenção. Não pode. Não pode, eu vou te dar uns remedinhos pra aquela coisa, atenção. Eu tomei uma aspirina hoje. Tá, então assim, ó, tudo Chuck isso que tu Norris toma diz, aspirina no filme Hollywood, mas por que o Chuck Norris toma Ele aspirina? faz parte do personagem. Da cultura americana tomar uma Eles tomam aspirina. aspirina porque o Chuck não vê o Chuck Norris. Os atores de Hollywood tomam aspirina. Fernanda, atenção que eu preciso fazer uma pergunta pro Fernanda aqui. Só entre nós duas. Tu tem certeza que tu quer ficar aqui convivendo com essa gente? Tu tem tempo ainda de
ó, deitar o cabelo. Tu tá aí com o pneu. Ó, vazare. Não, os colegas são super divertidos. Tá, mas não sai do seu lugar também, não te assanhe. Eu fico. Não, porque ela já veio pra cá, parou, a ideia é por tempo. Dona Magda, falamos pouco do meu tricolor, que fez uma... Não, agora nós vamos encerrar o programa. Terminou o tricolor. Terminou o nosso programa de hoje, graças a Deus. Amanhã a gente volta depois do Jornal da Pampa. Beijo.